Nosso trabalho tem o título Formação de argumentos pelos alunos a partir de dados de uma atividade experimental. Análise por meio do padrão de Tume, de Idmaura Galvão, Alice Assis e Isabel Kondarzewski, com o objetivo de analisar a formação de argumentos válidos pelos alunos acerca dos conceitos de física por meio do padrão de Tume em 2006 e a partir de dados de uma atividade experimental, de acordo com a pesquisa de mestrado de Galvão 2016, que foi realizada com alunos da terceira série do ensino médio de uma escola pública do estado de São Paulo. A fundamentação teórica para essa pesquisa está relacionada ao desenvolvimento de habilidades de argumentação científica pelos estudantes a partir de atividades experimentais, conforme Carvalho 2011, e também com relação à ideia de que a argumentação pode propiciar o desenvolvimento e a aproximação dos alunos das práticas da cultura científica, conforme discorrem Ferraz e Cicerón 2017. Com relação à construção de um argumento, nos embasamos no padrão de Tume 2006, que apresenta uma estrutura básica para se considerar um argumento válido, sendo composta pelos elementos de dado, garantia, conclusão, sendo que a garantia é o elemento que permite a passagem dos dados para a conclusão e pode estar acompanhada pelo elemento de apoio ou conhecimento base. E também pode haver o acréscimo de alguns elementos, como o elemento de qualificador modal e de refutação. Então, aqui nós temos representado o discurso de alguns alunos sobre um experimento que foi realizado em sala de aula, intitulado Pêndulo Eletrostático. Então, nesse momento, os alunos participaram de uma entrevista do tipo grupo focal, em que puderam conversar sobre os dados obtidos neste experimento. Então, neste caso, nós apresentamos a estrutura de um argumento formado pelos estudantes, então, em que eles colocaram o seguinte dado: a gente eletrizava o canudo e aproximava do pêndulo. O que atraiu melhor o canudo era o da seta, por conta da ponta. Assim, o que possivelmente as pontas fez com que essa seta fosse atraída, já que há maior concentração das cargas positivas nas pontas da seta. Então, podemos observar que os estudantes conseguiram formar um argumento válido de acordo com a estrutura de Tume, pois há a presença do elemento dado, elemento de garantia e elemento de conclusão, além do elemento de qualificador modal representado pelo advérbio, possivelmente, trazendo força para a passagem dos dados à conclusão. Outro exemplo, colocado pelos estudantes nesse mesmo discurso, refere-se ao fato de ter acontecido uma repulsão no experimento pêndulo eletrostático após o contato do canudo com a seta. Então, os alunos colocam que acontece a repulsão, já que os opostos se atraem e as cargas do mesmo sinal se repelem, assim, acontece que os elétrons passam do canudo para a seta. Então, os estudantes conseguiram novamente colocar um argumento com a estruturação dado, garantia, conclusão. Desta forma, realizando análise de outros trechos, né, de discursos dos estudantes, podemos observar que os dados que foram provenientes de uma atividade experimental realizada em sala de aula puderam favorecer a construção de argumentos consistentes pelos estudantes, pois houve a presença da estrutura básica, dado, garantia, conclusão, e também com embasamento nos conceitos de física relacionados à atividade experimental. Assim, nós podemos observar que é profícua fazer, né, essa relação entre atividade experimental e construção de argumentos pelos estudantes. Então, nós esperamos que esses resultados possam contribuir, né, para o debate acerca do uso das atividades experimentais e argumentação no ensino de física. Então, aqui estão elencadas as referências utilizadas nessa pesquisa. Agradeço muito a atenção de todos.